Bênção é poder ouvir novamente o irmão Temir e vê-lo tocando também. Deus seja louvado pela sua vida. Irmãos, nós estamos já na 14ª semana, 14ª quarta-feira, estudando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E hoje nós vamos encerrar a primeira parte do estudo, que é sobre as obras da carne. Eu tenho dito que é o aspecto negativo do texto, aquilo que nós precisamos abandonar, deixar na nossa caminhada para trás. E na próxima semana nós iniciamos então a parte que vai falar sobre o aspecto positivo, que é sobre o fruto do Espírito, que é a manifestação do Espírito de Deus no nosso coração, através de características que só Deus pode fazer manifestar de forma tão profunda em nossas vidas. Eu peço a vocês que abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, e eu irei fazer a leitura dos versos 19 a 21. E na semana que vem nós vamos começar a ver então os versos 22 a 24, 22 a 25, que é a segunda parte da série de estudos. Alguém abra também Romanos 13 para fazer essa leitura para mim em voz alta. Romanos 13. Diz assim a passagem em Gálatas 5, 19 e seguintes: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós vimos até invejas, e nós vamos ver hoje então bebedices e glutonarias ou orgias, é uma outra tradução para a expressão glutonarias. E Romanos 13, quem por favor encontrou, lê em voz alta. Lemos honestamente como de não glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja. Obrigado, irmão Lacerda. Então esses dois textos falam a respeito de bebedices e glutonarias, ou bebedices e orgias. Em alguns textos, em algumas Bíblias, nós vamos encontrar bebedices e glutonarias, em outras bebedices e orgias, tá? Mas as expressões aí são as mesmas no texto original. Hoje nós falaremos então sobre as duas últimas obras da carne: bebedices e glutonarias, ou orgias ou devassidão. Glutonarias pode ser traduzido também por orgias ou devassidão. Sobre invejas, que é a primeira palavra do verso 21, nós falamos quando falamos sobre ciúmes, lembram disso? Nós já abordamos, nós demos um salto quando falamos sobre ciúmes e falamos sobre ciúmes e invejas, porque são coisas muito parecidas, e nós já fizemos esta abordagem. Então hoje resta para nós pensarmos sobre as bebedices e glutonarias ou orgias, e na próxima semana, como dissemos, nós vamos iniciar falando sobre as obras, ou melhor, o fruto do Espírito, e o primeiro deles, que é o amor, o maior de todos, princípios da nossa fé, o maior valor, o maior elemento do nosso caráter cristão, que é o amor. Etimologicamente, nós temos aqui duas palavras gregas, a palavra mete e a palavra komos, A palavra mete significa bebedices ou embriaguez, e a palavra komos significa glutonarias, orgias ou devassidão. Eu queria trabalhar dois conceitos aqui de cada uma dessas palavras. Bebedices ou bebedeiras, é o uso exagerado de bebidas alcoólicas, marcado pelo descontrole, sendo portanto um ato vergonhoso e reprovável. Então, bebedice ou bebedeira é o uso exagerado da bebida alcoólica, marcado pelo descontrole. A pessoa perde o controle do uso da bebida. A primeira característica é essa: a pessoa está usando a bebida e perde o controle, ele bebe em demasia. E porque bebeu em demasia, ele perde depois o controle de tudo, Que a pessoa faz as besteiras, ele se irrita, ele bate no outro, ele mata o outro. Pode acontecer as coisas mais terríveis com uma pessoa sobre alto teor de bebida alcoólica, tá? Então este é o conceito de bebedeiras ou bebedices, que é a primeira palavra mete. E orgia ou devassidão, que pode ser traduzido também por glutonaria, excesso de
prazer físico, ofensivo a Deus e aos bons costumes sociais, que pode se manifestar na área da sexualidade, da alimentação ou da drogadição. Então, na verdade, a melhor tradução para essa palavra não é glutonaria, seria orgia mesmo ou devassidão. É uma palavra mais geral que inclui tudo isso. Os pecados na área da sexualidade, os pecados na área da alimentação e também da drogadição. O uso de drogas como cocaína, maconha, etc., que se encaixam em orgia. O uso de exagerado, desordenado da alimentação. Dizem que nos países ocidentais há um uso exagerado de alimentação. Há até um filme que retrata isso, Super Size. Não sei quem assistiu esse documentário sobre um cineasta americano que ele resolveu passar 30 dias comendo só fast food naquelas lojas McDonald's e semelhantes, e aceitar sempre que lhe for oferecido o Super Size. Quem foi nessas lojas sabe que o Super Size é aquela pequena diferença que faz com que você dobre a quantidade do produto e pague uma pequena taxa. Então, ao invés de tomar um refrigerante de 300 ml, você toma um de 700 e paga só 30 centavos a mais. Ao invés de você comer um hambúrguer só com um hambúrguer, você come um hambúrguer com 3 hambúrgueres, 5 queijos, e por aí vai, e paga somente 50 centavos a mais. E ele começou a fazer isso. Ao final de 30 dias ele engordou 11 quilos. Isso está testemunhado neste documentário chamado Super Size. Você pode encontrar na internet esse documentário, tá certo? Então isso seria a glutonaria. E também o apetite desordenado na área da sexualidade, as orgias na área da sexualidade. Então isso seria configurado como orgia ou devassidão, que é a expressão komos, em grego. No Novo Testamento e no Antigo Testamento nós temos inúmeras expressões, ou melhor, inúmeros textos que falam sobre bebedices, vários textos, mas sobre a expressão komos nós encontramos apenas 2 passagens no Novo Testamento, que é Gálatas 5 e o texto que nós lemos também lá em Romanos 13. São as 2 únicas passagens no Novo Testamento que falam de orgias. No Antigo Testamento judaico não há esta expressão. Só existem os chamados livros apócrifos, são livros intertestamentários que foram englobados na Bíblia Católica, fazem parte daqueles 6 livros a mais que tem na Bíblia Católica. Nestes livros há algumas expressões referentes a esta palavra orgias, até porque esses livros foram escritos entre o ano 400 e o ano da vivência do Senhor Jesus Cristo. E nesta época a língua grega era muito disseminada por aquela região, inclusive na Palestina, que fez com que textos como, por exemplo, de 2 Macabeus, capítulo 6, verso 4, falassem de orgias. E esse texto de 2 Macabeus, capítulo 6, verso 4, é interessante porque fala da invasão do rei Antíoco Epifânio da Grécia. Quando ele invadiu Jerusalém, ele proibiu a guarda do sábado, ele proibiu a posse dos documentos da lei na casa das pessoas, não era permitido durante o seu governo. Ele ofereceu os porcos sobre o altar do templo. Imagine para o judeu o que significa isso. Ele sacrificou porcos sobre o templo, sobre o altar do templo de Israel. Tudo isso para confundir o povo, para irritar o povo, para humilhar o povo de Israel, E transformou, vejam bem o que eu vou dizer, transformou os átrios do templo em prostíbulo público. Dentro do templo do Senhor, as pessoas começaram a ter relações sexuais. Isso para escandalizar completamente o povo judeu. Então, em 2 Macabeus 6:4, quem tiver a Bíblia Católica em casa, pode ir procurar em casa e olhar esse texto. Fala de orgias, e a expressão está se referindo a estes atos de devassidão, de completa iniquidade de Antíoco Epifânio. Então isso é considerado orgia, tá? Para nós é mais fácil entender orgia à luz daquilo que aconteceu com grande quantidade no Império Romano, os chamados bacanais. O que era um bacanal no Império Romano? Era uma festa em prol, dedicada ao deus Baco. Quem era deus Baco dos romanos? Era o mesmo Dionísio dos gregos. E o deus Baco e o deus Dionísio eram os deuses do vinho e das orgias. Então por isso que a questão do uso do vinho e as orgias está sempre muito próximo. O vinho é sempre um grande
para que as orgias aconteçam, para que as pessoas percam o controle e possam praticar atos obscenos e que Deus reprova. No nosso país, esses bacanais, eles se transformaram nos chamados carnavais. O carnaval é uma festa realizada em prol da carne, da carnalidade. E o carnaval é realizado desde o contexto do Império Romano. É um desdobramento da festa do bacanal, da festa de Baco. Tá? Então, orgia tem tudo a ver com essa ideia que a gente vê do carnaval: mulher seminua, né? As pessoas sem valores alguns, as pessoas fazendo tudo o que tem vontade e algo mais, sem controle em relação